A paz do Senhor. Vamos, para mais um dia. Hoje é o nosso segundo dia da semana de oração. E para começar, eu já vou deixar para vocês a nossa segunda palavra de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha só, essa palavra, Jesus nos ensina, através dessa parábola, de nós não desanimarmos diante das dificuldades, Essa mulher aqui, ela tinha uma grande dificuldade, porque aquele homem não temia Deus, não respeitava homem algum, aquele homem só fazia o que ele queria, Tanto é que ele só atendeu o pedido dela porque já estava incomodando a ele, Então, Jesus está nos ensinando a sermos perseverantes, a sermos persistentes, a não olharmos para as dificuldades, mas crer que Deus pode fazer o impossível a nosso favor, Aqui fala justamente, as dificuldades atuais são tão grandes, mas tão grandes, que aqui fala no versículo 8, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Nós estamos vendo tantas dificuldades neste mundo, tanta coisa que nos deixa atordoado, que muitas pessoas já têm perdido a fé. Muitos já não acreditam mais que Deus existe, que Deus pode fazer. Mas eu te digo uma coisa, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é justamente quando você não vê indício de que nada vai acontecer, mas você continua acreditando que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Fé não é quando você, por exemplo, você tem um dinheiro para receber tal dia. Então você já tem a esperança que naquele dia você vai receber. Então isso já não é fé, porque você já tem mais ou menos na mente que em tal dia, determinado dia, você vai receber alguma coisa. Agora, fé é quando você está como essa viúva aqui. Que essa viúva, ela estava ali fazendo o papel dela, que era insistir todos os dias. Mas ela não tinha nenhuma esperança, Esse homem não dava a ela nenhuma esperança de que iria atendê-lo. Esse homem deixava ela incomodá-la e não dava a ela nenhuma esperança. Ela ia porque ela cria, ela ia porque ela sabia que algo, em algum momento, poderia acontecer se ela continuasse a insistir. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Ela fala lá em Mateus, ela fala: pedi, dar-se-vos-á. Ela ainda fala assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Está nos ensinando a pedir, mas não somente a pedir naquele dia, mas a buscar por aquilo. Está nos ensinando a bater. E ainda diz: pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Isso é perseverança.
É quando tudo te diz que não, mas você continua crendo que Deus pode fazer. Então, a nossa oração de hoje é: ontem foi para que nós tivéssemos um coração quebrantado e verdadeiro diante de Deus. Hoje, nós vamos pedir para que nós possamos ser perseverantes, para que Deus venha acrescentar a nossa fé a cada dia, que nós não venhamos olhar para as dificuldades, mas que nós venhamos olhar para aquele que tudo pode. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, desde já eu quero começar te agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença e aprendendo da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração motivado a te buscar, a te ouvir, Senhor. Um coração que queira te obedecer. Também eu lhe peço, Senhor, nos dê persistência, meu Pai, diante das causas difíceis. E nós possamos ser como essa viúva, Pai. E ela não desistiu diante daquele homem, diante das dificuldades, mas ela perseverou em orar, ela perseverou em acreditar. E aquele homem, sendo mal, chegou uma hora que ele já estava tão incomodado que ele atendeu ao pedido daquela mulher. Imagine o Senhor que é bom e que tem prazer em nos atender. Imagine o Senhor que é bom e tem satisfação em socorrer aqueles que buscam do Senhor. Nos ensina, meu Pai, a esperar o teu tempo, mas esperar o tempo do Senhor na nossa vida, na tua presença, buscando, adorando, glorificando e exaltando aquele que tem todo o poder. Pai, graças te dou, porque muitas coisas eu sei que o Senhor já tem feito aí na vida de cada um. Essa pessoa pode estar passando por um momento difícil agora, mas eu tenho certeza que se ela olhar para trás, ela vai ver quantos livramentos o Senhor já deu, quantas vezes ela precisou até mesmo de algo financeiro e o Senhor usou alguém para socorrer, porque o Senhor cuida, meu Pai, o Senhor tem prazer em cuidar de cada um de nós. Nos ensina a sermos perseverantes, a termos fé, a não olharmos para a dificuldade, mas olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, se o Senhor foi capaz de entregar o seu filho a morrer por mim e a morrer por esta pessoa que está me ouvindo, o que o Senhor não é capaz de fazer em nosso favor? Pai, eu quero desde já te agradecer e pedir um coração perseverante e sincero diante do Senhor. A pedir ao Senhor que o Senhor venha me acrescentar a fé, a mim e a essa pessoa que está ouvindo. Que nós não venhamos olhar para as dificuldades, mas que nós venhamos olhar para um Deus que tudo pode. O Deus que pegou a mulher já avançada em idade, a mulher que era estéril, avançada em idade, e fez ela ter filhos. O Deus que ressuscitou mortos. O Deus que curou e cura ainda hoje. Que o Senhor venha curar a alma dessa pessoa que está com a alma doente, que está com as emoções abaladas, que está com as emoções traumatizadas. Que o Senhor venha agir na raiz, na causa, meu Pai, do problema. No problema espiritual, problema emocional, problema físico, Pai. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode. E que nós sejamos gratos ao Senhor. Gratos por esse dia. Gratos, meu Pai, porque temos o que comer, o que beber, o que vestir. Que nós sejamos gratos, Pai, porque nós temos onde morar. E que nós sejamos gratos ao Senhor, porque até esses que estão com algum tipo de dificuldade financeira, o Senhor envia alguém para socorrer. Porque se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida, meu Pai, dos lírios, o que o Senhor não faz por nós? Muito obrigada por tudo. É o que desde já eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, se esse dia, se essa oração, se essa palavra te fez bem, compartilhe. Não fique só para você, tá bom? Compartilhe em grupos, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe um comentário aí, porque isso ajuda muito o canal. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele começa a passar isso para mais pessoas. E eu conto com você para evangelizar. Eu preciso da sua ajuda. Que Deus te abençoe. Até amanhã,
a paz do Senhor. Que você tenha um dia abençoado, um dia leve, um dia de paz, em nome de Jesus. Amém.